Fala galera, aqui é Alexandre Segato, gravando mais um vídeo do Futebol é Simples. Antes de começar o assunto, peço para vocês se inscreverem, deixarem o like, assim ajuda muito o canal. Obrigado. Bom gente, esse é mais um dos meus vídeos explicativos. Eu vou mostrar para vocês aqui que uma coisa não exclui a outra. Há 3 dias atrás, Paulo Calef, candidato à presidência do Grêmio, disse a seguinte frase: mecenas não é gestão. Mecenas não é governança. Essa foi a frase que ele falou. Mas agora eu pergunto para vocês. O fato do Marcelo Marques ser um mecenas impede ele de fazer uma boa gestão pelo Grêmio? Impede que ele governe bem como presidente do clube? Eu até entendi o que o Calef quis dizer. Ser presidente de um clube não é só injetar dinheiro e pronto. Precisa ter boas ideias, bons projetos. Então eu acho que o Calef até deu uma declaração um tanto quanto óbvia, mas que não impede nada de um mecenas fazer uma boa gestão pelo Grêmio. Gente, o que eu penso dessa eleição é o seguinte: existe um modelo de gestão quando o presidente do clube é um mecenas, que tem mais dinheiro para investir, e quando o presidente do clube não é um mecenas, mas que não impede nada que um ou outro faça uma boa gestão. Porque com ou sem dinheiro, o presidente precisa ter boas ideias, precisa ter um planejamento, precisa ter bons projetos. Se o presidente tiver isso, vai conseguir fazer um bom mandato tendo dinheiro ou não. Porque geralmente quem não é mecenas corre atrás de um patrocinador, corre atrás do investidor. A única diferença é que o mecenas não vai precisar correr atrás desses caras. Ele mesmo tem capacidade de bancar. E se bancarem mais de uma contratação, melhor ainda. Eu vejo apenas o presidente mecenas com mais cacife para bancar. Geralmente presidentes que não são mecenas, eles têm um investidor que é numa contratação, no máximo 2 e só. Já um mecenas só não traz mais de um jogador bom se não quiser, porque dinheiro ele tem. Mas como eu disse, vai precisar de toda a estrutura por trás. Ele vai ter que ter alguém que entenda de futebol por trás, que faça os contratos, que convença esses caras a virem jogar no Grêmio, essas coisas. E agora vem o principal ponto do vídeo que eu quero explicar para vocês. Eu acho que o que vai decidir essa eleição não são os projetos dos candidatos, não são os candidatos em si, e sim o modelo de gestão, tendo um mecenas no poder. O Grêmio eu acho que não teve um mecenas no poder nos últimos anos, não sei quantos, não sei nem se teve. O Guerra não é um cara do dinheiro, o Romildo não é um cara do dinheiro, o Odoni não era, o Duda Cruyff não era, mas o Marcelo Marques é. Então não necessariamente a pessoa Marcelo Marques. Mas eu acho que se fosse outro presidente, também mecenas, tinha grandes chances de ser eleito, assim como o Marcelo Marques tem. É isso que eu quero explicar para vocês nesse vídeo. Que não é o candidato em si, e sim o modelo, tendo um mecenas na presidência, que eu acho que vai decidir essa eleição. Não estou nem dizendo em quem eu vou votar ou não. Eu quero ouvir a proposta dos 2 candidatos. Os 2 mais cotados, porque tem outros candidatos também, mas eu quero ouvir especialmente do Marcelo Marques e do Paulo Calef. Como eu disse agora há pouco, eu não lembro do Grêmio tendo um presidente que chegou prometendo mundos e fundos, falando que se fosse preciso tiraria do próprio bolso, e que tem cacife para bancar isso. Não me recordo aqui pela memória quando o Grêmio teve um presidente assim. Então assim, gente, eu acho que o Calef pode ter ideias muito boas, projetos muito bons, mas eu acho que ele não vai ganhar exatamente porque o torcedor do Grêmio quer dar uma chance a um modelo diferente, uma tentativa do novo, algo que nunca foi testado. O torcedor pode pensar, nunca tivemos na história um presidente que prometeu tanto e falando que tem garantias que se for preciso banca do próprio bolso. É isso que eu acho que vai decidir a eleição, uma tentativa do diferente. Uma tentativa de algo que ainda não foi testado. Não no Grêmio, mas em outros clubes se mostrou bastante acertado. Testo no Botafogo e a Leila no Palmeiras são bons exemplos. Ainda não vimos o que esse Cruzeiro pode apresentar, pois mesmo que o Grêmio não seja SAF e o Cruzeiro seja, também será um fato de ter um presidente cheio da grana. Por isso eu disse no título desse vídeo, que é uma coisa que eu acho, é um achismo meu. Mas eu acho que o torcedor não vai votar pelas ideias de tal candidato. Eu acho que o torcedor está decidido a votar num presidente com grana. Minha visão. Vamos ver depois se eu acerto. Só que devemos ter muito cuidado nesse ponto, gente. Muito cuidado mesmo. É uma coisa que eu também quero falar para vocês aqui.
Vou dar o seguinte exemplo. Digamos que lá nos anos 80 tinha um candidato à presidência do Grêmio, cheio da grana, prometendo também, se fosse o caso, tirar do próprio bolso, prometendo que ia tirar o Zico do Flamengo e tantos outros jogadores da Europa para colocar no Grêmio. E digamos que ele era, sim, um empresário cheio da grana, um dos mais ricos do Rio Grande do Sul, digamos. E o outro candidato, de Fábio Koff. Isso é só uma história, gente, não é o que aconteceu. Eu estou dando um exemplo aqui. Vamos fingir que fosse assim. Um candidato à presidência do Grêmio cheio da grana e o outro, um tal de Fábio Koff, que não tinha grana, mas tinha apenas boas ideias, bons projetos. Eu pergunto para vocês, tu acha que o torcedor do Grêmio ia votar no Fábio Koff, tendo um outro cara prometendo tudo? Não vamos ser hipócritas, gente. Fábio Koff não ia ganhar. O torcedor no Grêmio, numa situação semelhante ao que está passando agora, ia votar no cara que tem mais grana. Não reparem a bolinha de pelo que passou ali no canto, mas era o meu gato se movimentando. Voltando agora para o assunto da nossa fantasia, do faz de conta, o Koff não iria ganhar. E é isso que o Grêmio está passando nesse momento. Eu acho que pode colocar quem for para concorrer com o Marcelo Marques, acho que o Marcelo Marques vai ganhar. Porque o torcedor do Grêmio, na minha visão, está disposto a dar uma oportunidade para um presidente cheio da grana, que nunca teve nos anos anteriores. Não que eles não fossem presidentes que não tivessem grana. Não é isso que eu estou falando, eles são pessoas bem de vida. O que eu me refiro é o Grêmio tendo um presidente empresário com muita grana, disposto a investir do próprio bolso. Isso o Grêmio nunca teve. Não que eu lembre recentemente. Mas resumindo, é isso, gente. Então, por mais que eu acho que o Calef tenha as melhores ideias possíveis, acho que a torcida vai preferir dar uma chance a um modelo novo. Algo que o Grêmio nunca teve antes. E eu não condeno quem votar no Marcelo Marques, porque é uma tentativa válida. Como eu disse, os dois presidentes, os dois modelos não estão impedidos de fazer boas gestões, seja quem for eleito. Calef pode não ter grana, mas pode ter boas ideias. Marcelo Marques pode ter a grana e boas ideias. Mas o que eu falei é que fica um pouco esse receio de votar numa pessoa só porque ela tem grana. E foi o assunto no começo do vídeo da frase do Calef, que até faz algum sentido. Mas eu torço, se o Marcelo Marques for eleito, para ser muito mais do que apenas grana. Para ser um cara com bons projetos, boas ideias. O mesmo eu torço caso o Calef seja eleito. Para ser um cara com bons projetos e boas ideias. E encerrando o vídeo, é isso que eu acho, gente. Que essa eleição vai ser decidida pelo modelo de gestão e não pelas ideias dos candidatos. Pelo que eu estou vendo da torcida do Grêmio, eu acho que ela vai querer dar uma chance a um modelo que o Grêmio nunca teve. É isso que eu acho que vai decidir. Quando sair o resultado, vamos ver se eu acertei. Era isso, gente. Esse foi mais um vídeo do Futebol é Simples. Obrigado.